revoltadão. Vamos lá para a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Vamos lá, meus irmãos, aqui, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Vamos lá, começando de novo aqui, do verso 1, para a honra e glória de Deus. Pegou a fita, não pegou? Pegou, sei que pegou. E eu não tenho mimimi, não tem historinha não, de nitaque, nem mitaque não, que eu não gosto dessas porcaria mesmo não. Eu não misturo com essa laia maldita. Vamos lá, ó. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aí você pode dizer assim para mim assim ainda, de nada tendo respeito não, mais velho, eu mando essas pragas, filhos de Satanás, criar vergonha na cara, igual o meu pai mandou aquela raça maldita, filhos de Satanás. Aonde que você viu meu pai tratar os filhos de Satanás com decência? Aonde você viu meu irmão João Batista tratar aquela laia maldita, aqueles filhos de Satanás que estavam atrapalhando o trabalho espiritual, a salvação de muitos ali no Jordão, o nosso pai? Quantos ali não deixaram de aceitar o nosso pai, de tal gozo, de estar ao lado do nosso pai por causa daqueles filhos de Satanás? E quantas pessoas não estão deixando de ter o conhecimento, de viver em santificação, viver para o eterno, sendo seduzido por esses filhos de Satanás? Eu não me misturo com filhos de Satanás, eu não respeito filhos de Satanás, não estou xingando aqui, falando desse daqui, é chamando eles mesmo do que eles são, filhos de Satanás. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, sem mimimi. Nos esculacha por aí afora e não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas em um curto período de tempo, nós vamos ter a certeza, todos nós, meus irmãos, se você está aqui até agora, é porque é ovelha do Eterno. E que nenhum de nós aqui se perca. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus, aqui ó. Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo ao número de homens a quase 5.000 pessoas. Por um acaso o Eterno perde batalha? Não perde não, né? Só que o que está escrito, o que está profetizado, é que pouquinhos vão se salvar. E se os dias não fossem abreviados, e ainda tem advertência para nós ainda. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque se for enganado por Satanás, lembra? Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out, the red serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E o trabalho dele é isso aí mesmo, fazer filhos e mais filhos por aí afora, para seduzir o povo por aí afora. Só que tem a advertência, cuideis que ninguém vos engane. Cuideis que ninguém vos engane. E quer que eu te diga uma coisa? Olha aqui, ó. Pouquinho vão se salvar. Pouquíssimos, pouquíssimo. Lembra bem, pouquíssimo. O mundo pode ter 10 bilhões de pessoas até Cristo voltar em um curto período de tempo, que eu creio que o nosso Salvador está vindo nos buscar. O globo terrestre, o cenário está cada vez mais indicando que Cristo está voltando. Guerras e mais guerra, fome, terremoto, tempestade, pestes, por aí fora, virose, não sei o que, bota tudo num pacote só assim
epidemias, bota tudo num pacote assim, se vê por aí afora, e as pandemias que tá vindo por aí afora, do outro lado do Atlântico aí, dá um Google aí, pra você ver coisa tenebrosa que é. Quer que eu te diga uma coisa? Mateus capítulo 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, amanhece o dia e logo anoitece. A semana começa e logo termina. O mês começa e logo termina. O ano começa e logo termina. Nós estamos vivendo essa profecia. Só que vai chegando o tempo que vai ser ainda mais acelerado. Mais acelerado. E quer que eu te diga uma coisa? Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui, ó a advertência para nós, ó, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na tua Bíblia pode falar até os escolhidos. Os próprios escolhidos. E quer que eu te diga uma coisa? Quando nós olhamos do outro lado do Atlântico, quando nós olhamos do leste ao oeste, do oriente ao ocidente, sabe o que nós vemos? Minando falsos cristos e falsos profetas à torta e à direita. E dizem mesmo que é o Cristo. Agora, imaginou? Até Elias já apareceu por aí afora agora. E os falsos profetas por aí afora? Que está indo aí, ó, de mirim a grandão. E cai em contradição, porque eles mesmos falam que a lei e os profetas foi certo até o nosso irmão João Batista. E sendo que não é isso que a palavra de Deus fala. Sabe o que acontece? E as igrejas deles, cheios de falso profeta, mirinho e grandãos por aí afora. É uma contradição, não é uma contradição? E opera grandes sinais e prodígios para enganar mesmo. Só que tem uma coisa aqui, ó. Poucos vão se salvar. Grava bem, ó. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São muitos mesmo, vai ser muitos. E olha só, os salvos, verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sabe por quê? Porque viver o evangelho eterno, que vocês falam que é uma seita maldita e perigosíssima, não é fácil, não. Viver o evangelho eterno do nosso Pai não é fácil. Já imaginou você abrir mão de tantas coisas para você ser fiel ao eterno, da sexta-feira à noite ao sábado no pôr do sol? Estudos, faculdades, trabalhos e por aí vai. Não é fácil mesmo, não. Só que nós vivemos com o olho almejando a eternidade e não essa terra passageira assim. É assim que a banda toca. E quer que eu te diga uma coisa? E os outros que vão se perder também, ó. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer a vontade do nosso Pai? Isão. 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penoso. Na tua Bíblia talvez pode falar o amor, a vontade. E é desse jeito que a banda toca. Lembra? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
É assim que a banda toca. Pegou a fita? E lembra que Deus não atende a pecadores, não adianta. Não adianta. Você pode estar dentro da igreja adventista do sétimo dia, você pode guardar o sábado, mas se você transgredir na prática da transgressão de outro mandamento, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Deus, ele é amor, Deus, ele é justo. Porque o pai da tranqueira, o pai do pecado, já está julgado e condenado. E ele nos rodeia dia e noite e dia, e nos acusa diante do eterno dia e noite e dia. E aí você acha que o eterno vai dar ouvido a pecador, com o pai do pecado sendo julgado e condenado? Até o momento que a pessoa não aceita Cristo na podridão do pecado, legal, se ajoelha, ou até mesmo em pensamento com Deus ali, ó, com honestidade, fala: Pai, eu tô uma porcaria aqui na tua presença, que eu tô uma porcaria, não vale nada, nem o Senhor não me quer mais, mas se o Senhor existisse aqui, eu tenho uma conversa séria com ele, honesta, ele é fiel para perdoar os pecados. Ele é fiel. Agora, se não se arrepender, o nosso eterno não vai obrigar ninguém a servir ele. E se aceitar ele, se arrepender e virou tudo isso para as costas e voltou a viver a podridão, a mentirada, a pilantragem, a safadeza, tudo de novo, ele também não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque João capítulo 9, verso 31, lembra bem, João capítulo 9, verso 31, aqui ó, presta atenção. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. E qual é a vontade que nós falamos aí agora? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. E Deus não atende mesmo e ponto final e acabou. Primeiro, aqui ó, Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. O negócio é mais sério do que você possa imaginar, qualquer um dos mandamentos do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui, para nós terminarmos aqui a leitura. Para a glória de Deus, terminamos aqui a leitura. Só para nós recapitular aqui de novo aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Verso 4 aqui, ó. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo ao número de homens a quase 5.000. E aí, sabe por quê? Que os nossos irmãos judeus não tá nem aí para quem faz comentário A, B, ou C, ou D, isso, aquilo, porque eles estão dando a pérola, eles estão dando a pérola. Só que ele não vai jogar as pérolas, não vai dar as pérolas aos porcos. Comentários imundos, cebosos por aí afora, judeu isso, judeu aquilo, eles não querem nem saber. Não dá nem ibope, não dá nem assunto. E vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 7, eles se firmam nisso aqui, ó. Meus irmãos, mais 2 leituras nós vamos fazer o fechamento do vídeo para a glória. Qual que eu nós dar um aumentozinho aí? Mas nós estamos fechando. Vamos lá, para a glória. Jovens, principalmente a vocês, jovens e velhos por aí afora. Ai, como é que eu faço para me encerrar a pregação? Como é que eu faço isso, aquilo, outro? Pega a fita. Você pode chegar na abertura do vídeo ou na abertura do tema no púlpito da igreja e falar assim, ó. Olha, irmãos, o nosso tema hoje vai durar aí 1 hora, 40 minutos, o que for. Você pode anunciar, não tem problema. Aí quando você vê que está faltando 5 minutos, 10 minutos para acabar o tema, você vai falar, irmão, nós temos aí mais umas 3 leiturinhas aí, tá bom? Fica atento aí para nós fazer o fechamento do vídeo, não tem problema nenhum. Não é vergonhoso, não é nada. E você pode falar também, irmãos, ó, nós vamos ter mais um livro, capítulo e versículo para nós fazermos o fechamento do vídeo. Também não tem problema nenhum. Amém? Igualmente eu faço aqui, igualmente eu fiz aqui, ó. Meus irmãos, vamos aqui. E você também pode também, irmão, ó, nós estamos fechando. Para a hora que você fechar, não dá aquele gelão assim dentro da igreja ou gelão assim na rede social, entendeu? Ué, parou assim, ó, pá, do nada acabou? Entendeu? Não, tem que dar um alertazinho, entendeu? Ó, irmãos, mais uma leitura, 2 leituras, nós estamos aí encerrando aí o sermão, amém? Para Deus. Olha aqui nos meus olhos aqui, para Deus, pegou a fita. Pegou a fita ou não pegou a fita, parão e glória de Deus? Olha nos meus olhos aqui, vamos lá, para nós lermos aqui para nós. Mais umas 2 leiturinhas, nós vamos fazer o fechamento do vídeo assim, ó, isão, laitão, clarão e práticozão, parão e glória de Deus, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 7, verso 6, olha aqui, ó. Não deis o que é santo aos cães. Qual o texto?
Não deis o que é santo aos cães. Vamos lá. Aqui, ó. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Nossos irmãos comenta nas redes sociais deles, dos judeus, para vocês verem. O que eu vi, você pode comentar o que você quiser, não vai aumentar e nem vai diminuir nada. E o papo é reto, tem que ser reto mesmo, sabe por quê? Porque isso aqui é pérola. É pérola. Não é que eles não queiram, estão pregando de coração duro, não, sabe o que é? É a palavra de Deus.